A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais uma semana vencida para a honra e glória do Senhor e mais um início de final de semana, né? Glórias a Deus, que Deus nos abençoa, nos proteja de todo mal, nos livra, né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor, a palavra de Deus para hoje. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Vamos começar lá do começo, né? Versículo 8 em diante, amém? Meus irmãos, Deus ele fala conosco, basta você estar atento às palavras do Senhor. Meus irmãos, novamente o Espírito Santo me diz aqui para falar para vocês que Deus, ele está apurando mais e mais, falando conosco, com o ser humano por completo. Todos os dias, 24 horas por dia, Deus está falando conosco, com o nosso ser humano, para que haja arrependimento. Amém, meus irmãos? Para que ele venha ter a chance de nos salvar, salvar nossa alma, né? Meus irmãos, Deus, ele é diferente do inimigo das nossas almas. Deus, ele não entra na nossa vida por brecha, como o inimigo das nossas almas. Deus, ele bate a porta da nossa vida. Basta nós decidir se vamos abrir para ceiar com o Pai, né, meus irmãos? O que quer dizer abrir a porta da nossa vida? Né? É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, entregar nas mãos do Senhor, se arrepender dos nossos pecados, né, meus irmãos? É pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, independentemente da situação que nós estamos. Amém? Precisamos amar a Deus acima de tudo. Amém? Desta terra, acima de todos. Amém, meus irmãos? Independente do caminho que estamos trilhando. O verdadeiro cristão, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro cristão anda em obediência, mesmo passando por vales, por covas, amém? Por fornalhas, por tempestade, por problemas, né, adversos na vida, ele continua acreditando em Deus, ele continua perseverando nos caminhos do Pai. Amém, meus irmãos? Esse é o verdadeiro cristão, que ao passar pelo fogo, está crendo em Deus. Ao passar pelas águas, está crendo em Deus. Ah, mas a vida está uma bagunça, uma dificuldade, mas você está crendo em Deus que Ele pode mudar? É aí que entra a pergunta de Deus. O que você está fazendo na presença do Pai? Você está andando em obediência para que Deus venha agir na sua vida? Você tem fé em Deus que Ele pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família? Você tem fé em Deus que Deus, Ele pode mudar a sua situação financeira? Ele pode multiplicar a sua compra da casa? Meus irmãos, eu sou prova viva disso, pois Deus, Ele multiplica o pouco que eu consigo comprar. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Mas para isso, para que Deus venha agir na minha e na sua vida, para que Deus venha trazer saúde, trazer paz, trazer cura, trazer providência financeira, trazer uma providência na família, onde Ele vai começar a colocar a família tudo em ordem,
cada um no seu devido lugar, meus irmãos. Precisamos ter uma vida de obediência. Amém? Meus irmãos, se nós ler, né, a história de Elias, né, se nós analisar a história, né, Elias foi um grande homem de Deus, né? Um homem que falava, acontecia, Deus assinava. Amém, meus irmãos? Mas para isso vir acontecer na nossa vida, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de obediência, obediência na palavra, nos princípios de Deus, obediência nos direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é o mesmo, antes, hoje, para todos sempre. Deus, ele não muda. Amém? Pois aqui na história, né, da viúva de Serepta, houve uma multiplicação. Né? Então Deus, pela palavra que lançou para Elias, né, segundo a palavra de Elias, a mulher recebeu uma multiplicação de farinha, né, de azeite. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus é o mesmo, ele faz multiplicar. Como não lembrar da primeira multiplicação do pão e peixe que Deus fez? Né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas para isso você tem que crer. Você tem que acreditar na palavra do Senhor. Você tem que continuar perseverando nos caminhos de Deus, independentemente da sua situação, meus irmãos. Independente se sua casa está de perna pro ar, independente se sua situação financeira você está devendo até as tampas. Amém, meus irmãos? Você tem que crer que Deus é contigo. Você tem que acreditar que Deus, ele vai prover na sua vida. Ele vai fazer o mover. Ele vai te dar um caminho de escape. Meus irmãos, quando Deus não traz providência para nós, ele coloca nós no caminho certo da providência. Amém? Então Deus não tem o impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para nós que crê em Deus. Mas também há um processo. Nós vamos passar pelo caminho estreito, meus irmãos. Esse caminho tem tempestade, tem cansaço, tem pensamentos de desistência. Esse caminho tem investida de Satanás para te desanimar. Esse caminho, meus irmãos, tem choro, tem ranger de dentes. Mas precisamos estar firme com Deus. Amém? Mesmo que você esteja arrastando no chão com as suas poucas forças. Mas você tem que continuar acreditando que Deus é na sua vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele multiplica na vida daquele que anda em obediência. Deus é providência bem presente na vida daquele que obedece os direcionamentos dele, a palavra de Deus. Comece a andar em obediência, acerte nos caminhos do Senhor. Guarda a sua fé no seu coração e tranque ela, para que ninguém venha roubar a sua fé. Amém? Meus irmãos, pega a sua cruz e siga Jesus, confiando que Deus vai mudar a sua vida, confiando que ele vai trazer cura, confiando que aquele filho rebelde de Deus vai moldar ele vai ser uma bênção na presença de Deus. Creia no Senhor, que os seus negócios vai dar certo. Meus irmãos, a fé é como Elias, né? Lá em 1 Reis, versículo 18 e 41, olha a fé de Elias. Então disse Elias a Acabe:
sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Meus irmãos, fazia 3 anos que não chovia na terra. E ele, lá debaixo de um sol que queimava, né, como diz, saltava até momonas para cima, de tão quente que o sol estava. Mas ele falou para o rei: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Meus irmãos, o que é isso? É você não ver nenhuma nuvem no céu e crer, acreditar. Amém? Porque aqui você pode ver que a palavra de Elias foi uma palavra firme, foi uma palavra, né, de convicção que vai acontecer. É isso que está faltando para muitos cristãos, é crer na palavra, é acreditar que Deus é o mesmo, que Deus pode mover, que Deus pode fazer, que Deus pode transformar. Mas, meus irmãos, não é só crer, não é só acreditar, temos que perseverar, temos que ser persistente. Amém? Meus irmãos, o Espírito Santo me trouxe aqui, me lembrou nos meus pensamentos de quando eu era criança. Meus irmãos, eu vim de uma família muito humilde, amém? Que sempre lutou para ter alguma coisinha, amém? Meus irmãos, eu sempre busquei pedir algo para a minha mãe, para o meu pai, ou para minha avó, para o meu avô, porque eu pedia mais para o meu avô e para minha avó, porque eu sempre fui cuidado pelos meus avós, né? Meus irmãos, eu começava praticamente janeiro pedindo um carrinho para ganhar em dezembro. Amém? Quando eu era criança, eu era persistente. E eu sempre alcancei. E é a mesma coisa agora, meus irmãos. Amém? Chegava dezembro, eu ganhava o presente que eu comecei a pedir lá em janeiro. Amém, meus irmãos? Então a fé tem que estar junto com a perseverança para nós conseguir algo. A insistência. Amém? Temos que pedir, temos que clamar àquele que pode mudar a nossa vida. Creia mais na palavra, creia mais em Deus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá para a palavra, meus irmãos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então levei-o a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vê aqui, apanheis dois cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comê-los
e morreremos. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, né, meus irmãos, Deus deu uma palavra a Elias, que tinha uma mulher já preparada para sustentar ele. Aos nossos olhos é loucura, porque a mulher não tinha, nem para ela e nem para o filho dela, senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, né, meus irmãos? Aonde ela relata que comemos e morreremos, porque não tinha mais, não tinha, né? Na cidade inteira, não era só ela que não tinha comida, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, o que eu vejo aqui é a obediência. É ouvir a palavra, obedecer a palavra e obedecer os mandamentos. O que Elias fez? Ele não questionou, porque estava indo para um lugar onde ele era perseguido. Ele foi, ele acreditou no Deus que ele serve, que ele servia. O que eu e você precisamos fazer para que venha multiplicar na nossa vida, para que venha nos dar a cura, nós receber uma cura de Deus. O que precisa para mudar aquele filho, aquela filha? Fé, meus irmãos, obediência na palavra. Meus irmãos, não tem outro caminho. Se você quer ser abençoado por Deus, porque quando Deus traz bênção, traz paz, amém? Quando o mundo te dá bênção, ele traz briga, intriga, morte, confusão e tudo que não presta. Você já reparou? Não? Já aconteceu na sua vida de você pegar aí um emprego, um trabalho bem e não estar na vida de Deus? Meus irmãos, é incrível. A bênção que vem quando você está no mundo é de um jeito. E quando você recebe bênção, que você está na presença de Deus, acreditando e é Deus que te manda, traz paz, não traz briga. Está entendendo, meus irmãos, a diferença? Além da bênção, Deus traz paz em meio a ela. É o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você está em obediência. Deus vai multiplicar na sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Pela sua obediência, pela sua fé, pela sua perseverança nos caminhos de Deus. Deus vai fazer uma multiplicação na sua vida. Você crê nessa palavra? Recebe, toma posse, em nome de Jesus Cristo. Deus está falando com pessoas aqui que obedeceu os direcionamentos do Pai, que anda todos os dias querendo mudança, querendo se achegar mais ao Pai Celestial. Meus irmãos, Deus, ele é poderoso. Aqui nós vemos um cenário totalmente ao contrário da palavra que Deus diz. Elias foi para a casa de uma viúva onde não tinha nem para ela e para o filho. E Deus mandou ele ir lá porque já tinha reservado uma mulher que ia sustentar. Então temos que acreditar no impossível. Se sua vida está impossível, creia em Deus, porque Deus vai tornar possível. Aqui uma situação totalmente ao contrário da palavra de Deus. Ei, Elias, vai até Serepta. Lá eu já deixei uma mulher para te dar o que comer. Sendo que chega lá, ela não, só tinha um bocado de farinha e azeite na panela. E aí? Ele creu. Ela obedeceu segundo a palavra de Elias. Amém, meus irmãos?
Aqui no 1 Reis 17:15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Amém? Glórias a Deus. Ei, creia mais na palavra do Senhor. Está chegando multiplicação na sua vida. Creia mais. Duvide menos. Agradeça mais na prova. Esse processo não é para te matar, não é para deixar você envergonhado, mas sim para a honra e glória do Senhor. Amém? Temos que obedecer mais a Deus, crer mais na palavra. Olha que hoje Deus está lançando sobre a sua vida, através da minha boca, que haverá multiplicação na sua casa. Isso é para quem crê, meu irmão. Isso é para quem tem fé em Deus. Para quem realmente está com a vida de oração, conectado com o Espírito Santo. Amém? Porque as coisas de Deus, aos nossos olhos, são loucuras. Por isso que o cristão tem que não andar por vista, mas sim por fé, acreditando naquilo que não está vendo. Amém, meus irmãos? Deus está chegando na sua vida, se você crê, para multiplicar aquele pouco que você tem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?